Ninguém esperava que fosse terminar assim. Um dos nomes mais experientes do elenco, líder dentro e fora de campo, simplesmente fora do Santos. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores dessa decisão? E por que esse adeus pode mudar completamente o futuro do clube? Fica comigo até o final, porque essa história tem muito mais do que parece. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Você acha que o Santos está tomando as decisões certas ou está se perdendo cada vez mais? Comenta aqui embaixo enquanto você assiste, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua opinião completamente. E já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a trazer conteúdos quentes como esse. O Santos vive um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Entre problemas financeiros, reformulação de elenco e pressão da torcida, cada decisão tem um peso enorme. E no meio desse cenário turbulento, surge uma notícia que pegou muita gente de surpresa. O clube e o volante Tomás Rincon entraram em acordo para rescindir o contrato. Um jogador experiente, com carreira internacional sólida, que chegou com a missão de dar equilíbrio ao time, mas que agora deixa o clube antes do esperado. E a pergunta que fica é: isso é parte de um plano ou mais um sinal de instabilidade? Rincon chegou ao Santos carregando um status importante: capitão da seleção venezuelana, passagem por grandes clubes, experiência em alto nível. Dentro de campo, sua função era clara: ser o pilar do meio-campo. Marcação forte, liderança, organização tática. E em muitos momentos ele cumpriu esse papel. Mas o futebol não vive só de expectativa. E aos poucos o contexto começou a mudar. O Santos passou por mudanças constantes: treinadores, esquema tático, elenco. E isso impacta diretamente jogadores que dependem de estabilidade para render. E além disso, a questão física e a intensidade do futebol brasileiro entram na equação. Manter alto nível ao longo da temporada exige muito, e nem sempre o encaixe acontece como planejado. E aí começa o ponto-chave. Quando o clube e jogador percebem que o ciclo não está funcionando como deveria, a saída passa a ser considerada. Mas calma, porque essa decisão não foi apenas técnica. Existe um fator ainda mais pesado por trás disso. O Santos enfrenta uma realidade financeira complicada. Dívidas, restrições, necessidade de enxugar a folha salarial. Tudo isso pressiona a diretoria a tomar decisões difíceis. E nesse cenário, jogadores com salários mais altos acabam entrando na mira. A rescisão com Rincon não é uma questão esportiva, é também uma decisão estratégica. Liberar espaço na folha pode significar novas contratações, ou até evitar problemas no futuro. Mas aí vem o dilema: você abre mão de experiência em troca de alívio financeiro? Ou mantém jogadores experientes mesmo com dificuldades no caixa? Essa é uma escolha que define o rumo de qualquer clube. E no caso do Santos, essa escolha parece indicar um caminho claro: reformulação. Só que essa reformulação pode ter efeito colateral perigoso. E é aí que a situação fica ainda mais tensa. Quando você perde jogadores experientes, você também perde liderança. E isso, dentro de um elenco jovem, pode ser decisivo. Rincon não era apenas um volante, ele era uma referência no vestiário. Alguém que orienta, que cobra, que mantém o grupo focado. Sem esse tipo de jogador, o time pode ganhar em energia, mas perder em equilíbrio. E para um clube que já vive instabilidade, isso pode ser um risco. Por outro lado, existe o lado positivo. A saída abre espaço para novos nomes, para jovens da base, para uma identidade diferente. E talvez esse seja exatamente o plano do Santos. Mas será que o momento é o ideal para isso? Agora junta tudo: crise financeira, mudanças constantes, saída de líderes, pressão da torcida. Isso não é apenas uma decisão isolada, é parte de um cenário maior. E quando várias peças começam a sair ao mesmo tempo, o risco de desorganização aumenta. O Santos está em um ponto crítico. Ou essa reformulação dá certo, ou o clube pode enfrentar ainda mais dificuldades. E é justamente por isso que a saída de Rincon ganha um peso muito maior do que parece. Não é só um jogador indo embora, é um símbolo de mudança. E toda mudança traz incerteza. Então a grande questão é: o Santos está reconstruindo ou está desmontando? A saída de Rincon pode ser vista de duas formas: como um passo necessário para reorganizar o clube ou como mais um sinal de falta de planejamento. E a resposta para isso não está no presente, está no que vem a seguir. Nas próximas contratações, nos resultados em campo,
na forma como o time vai reagir, porque no futebol, decisões como essa só são julgadas de verdade com o tempo. Agora eu quero saber de você. O Santos fez certo em rescindir com o Rincon ou errou feio? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler e responder os melhores comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não perde nenhuma notícia quente do Santos. E fica ligado, porque essa história ainda está longe de acabar.